paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis, onde nós estamos trabalhando sobre esse argumento nesse trimestre, andando em amor. E na lição de hoje nós vamos aprender sobre o amor que não se ensoberbece. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você me ajuda muito a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo. O nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu quero te conhecer e ter o prazer de te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Você encontra muita coisa boa disponível para você aqui no canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos e indicar para mais pessoas crescerem em Cristo em nome do Senhor Jesus. Então, eu espero muito que essa palavra edifique você. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre esse tema, andando em amor. E a aula de hoje, lição de número 9, procura trabalhar o seguinte argumento: o amor não se ensoberbece. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas está nesse versículo introdutório que se localiza em Provérbios 16, 18. Faça essa leitura com os teus alunos. Depois, faça a leitura bíblica em classe que se localiza hoje em 2 Reis, capítulo 18, versículos 28 e 29, 31, 33 ao 35, Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você deseja saber também quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, sempre ao meio-dia. Mas toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, eu estou postando aula aqui para você com antecedência, para você ter acesso ao nosso material, estudar a palavra de Deus, se preparar, fazer as tuas anotações, para que tua aula seja uma bênção em nome do Senhor Jesus e edifique vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. Hoje nós vamos estudar especialmente sobre o sentimento do orgulho, a soberba, que prejudica a nossa caminhada cristã. À luz da Bíblia, nós vamos entender que o verdadeiro amor, o amor praticado pelos discípulos de Jesus por você, ele não se orgulha, ele não se ensoberbece. Ou seja, ele não se afasta do propósito do Senhor. A Bíblia destaca que os verdadeiros discípulos de Jesus e discípulas de Jesus como você seriam reconhecidos pela prática do amor. E está escrito na palavra que o amor não é orgulhoso, ele não se ensoberbece. Isso é tão presente na palavra, nas escrituras, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou essa prática do amor, compartilhando esse amor com o próximo. O verdadeiro discipulado ensina o caminho do amor, o amor fraternal, o amor também romântico entre um casal. Também ensina a respeito do amor do nosso coração para com Deus. E esse amor que nós vamos aprender hoje é o amor que anda pelo caminho da humildade. E eu espero muito que essa palavra também edifique você, que você possa ser edificado em Jesus, que os teus alunos possam ser edificados através dessa ministração e que o Espírito de Deus use você em Cristo para edificar vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo. O nome da tua cidade é muito importante para a gente, eu quero te conhecer. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto:
sobre a soberba. Nesse primeiro ponto, nós vamos definir com você sobre o que é a soberba, com clareza, à luz da palavra de Deus, com base na própria lição, para que você então tenha um entendimento e explique que o verdadeiro amor em Cristo, ele parte da humildade, ele é humilde. Ele demonstra também o papel do próprio Cristo, sendo Senhor, Rei da glória. Não teve por usurpação, por soberba, ser igual a Deus, mas agiu em humildade e habitou entre nós. Isso é lindo na palavra e está em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11. Vale a pena você ler esse texto também. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca para a gente o seguinte argumento: o significado da soberba, orgulho. A soberba é um pecado que tem uma enorme carga, um peso espiritual sobre a vida daquele ou aquela com a qual a mesma soberba impregna. A soberba, ela tem um princípio maligno, ela parte do próprio Satanás. O orgulho afastou Satanás de Deus. A soberba, ela vem então desse coração maligno que decidiu ser maior do que o Senhor, roubar para si o trono de Deus. Porém, foi derrotado pelo próprio Senhor por autoridade divina. À luz das Escrituras, nós também entendemos que a soberba, conforme a Bíblia, é um pecado. E todo pecado, conforme as Escrituras, o próprio profeta Isaías faz questão de dizer, no seu capítulo 49, em descrever que o pecado é a única coisa que nos afasta da presença de Deus. Nós fomos afetados pelo pecado. Já que o primeiro casal caiu do estado de perfeição, nós também herdamos esse estado pecaminoso. O pecado, ele nos escraviza, ele nos afasta de Deus, ele nos tira da presença do Senhor. Mas o Senhor, em sua divina graça e misericórdia, providenciou para você o resgate, a salvação, por intermédio de Jesus, por amar você, por me amar. O Senhor, então, nos deu o privilégio do escape e da libertação através do verdadeiro amor em Jesus. E na palavra de hoje, nós vamos entender que o verdadeiro amor, ele está desprendido da soberba. O amor genuíno bíblico, ele não se envolve com orgulho. O amor que a palavra diz é um amor que traz para nós o caminho da humildade. Ele não é prepotente, ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, mas ele age em humildade, por soberania, por amor de Deus. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos então copiar esse amor. Para entender um pouco melhor ainda a palavra de hoje, o segundo subtópico destaca sobre o seguinte argumento: o orgulho espiritual. O orgulho, como eu disse para você, ele tem um princípio maligno. Ele é um pecado que te afasta de Deus. E nessa compreensão de orgulho espiritual é exatamente a descrição de pessoas que se envolvem com a religiosidade. O que é esse orgulho espiritual? Pessoas que se vestem com a roupagem religiosa para demonstrar com as suas aparências uma espécie de santidade, uma espécie de superioridade aos demais irmãos. Isso é um perigo, porque todo orgulho te afasta da presença de Deus. E o orgulho, infelizmente, ele acaba te punindo também. O orgulho espiritual não é sadio. O verdadeiro exemplo que a Bíblia traz para você é o caminho da humildade. Eu volto a repetir isso para você. Existem aqueles que procuram se enfeitar com uma espécie de religiosidade para se demonstrarem superiores, santos, sem pecados, sem fraquezas. Mas o próprio Jesus combateu esse tipo de atitude nos seus dias, pregando contra os religiosos da sua época em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ele fez questão de dizer que aqueles que se comportam assim são como sepulcros caiados. Por fora estão bonitos, a aparência parece ser boa, mas por dentro exala a morte, não tem vida. O orgulho espiritual, ele é perigoso. O nosso caminho em Jesus é um caminho que nos leva agora à humildade, em reconhecer que nós somos pecadores,
que nós somos salvos por causa da graça de Deus, que nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos salvou, e isso é bondade e misericórdia do Senhor. Então pega isso e deixa Deus te usar. O segundo ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte argumento: a soberba precede a queda. O orgulho sempre vai preceder a queda. Aquele que entra pelo caminho, aquela que entra pelo caminho do orgulho, infelizmente, vão enfrentar o fracasso. E isso é um perigo. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre a queda de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15, descreve que o orgulho é a fonte, é a raiz do pecado praticado pelo próprio inimigo das nossas almas. O orgulho, ele é terrível. É um pecado antigo que afastou o próprio inimigo da presença de Deus. Ele que caiu do estado da perfeição, se corrompeu com orgulho. Sua soberba foi grande, ao ponto de cair da perfeição diante da presença de Deus. Quando nós olhamos para a queda do inimigo, nós entendemos que essa queda foi precedida por causa do próprio orgulho. Ele buscou ser maior do que o Senhor. Ele buscou ser maior do que o Criador. Ele agiu com sentimento de inveja, com sentimento de orgulho. E ele procurou repassar isso também para o primeiro casal. Se você ler o texto bíblico de Gênesis, capítulo 3, você vai perceber que o inimigo das nossas almas, ele planta a semente do orgulho no coração do primeiro casal, levando então o primeiro casal a cair. Então o orgulho, ele precede a queda. Ele afasta você da presença de Deus. Ele afasta você dos relacionamentos. Ele afasta você do caminho exato que Deus trilhou para você. Porém, o nosso Deus, ele é soberano, conhece todas as coisas antes do tempo, e ele já havia organizado, estabelecido muito bem o plano de salvação por intermédio de Jesus. E a base bíblica está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Para você entender melhor ainda sobre o orgulho que precede a queda, vamos caminhar avançando agora para o segundo subtópico que descreve o episódio da Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, nós encontramos na Bíblia mais um episódio do problema do orgulho. Esse episódio agora, ele demonstra o orgulho entrelaçando o coração humano, ao ponto do próprio orgulho levar os homens a serem guiados pela soberba para construir uma torre, para se livrarem então da vontade de Deus, da direção de Deus, do cuidado de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, em sua graça e em sua bondade, ele chega naquele momento e estabelece uma mudança de situação, uma mudança de linguagem, onde todos os povos que estavam reunidos, sendo guiados pelo orgulho, agora entendem de forma pessoal e direta que com Deus não se pode brincar. O próprio Deus vivo agiu em amor e misericórdia, estabelecendo ali em Babel a mudança estratégica dos idiomas. Conforme a Bíblia, nós vamos perceber que aquela geração de homens foi espalhada com seus orgulhos por causa do simples tocar do Senhor. Nós somos pequenos, falhos, e o próprio Deus, em amor e misericórdia, demonstra sua bondade até mesmo em Babel, porque Deus poderia destruir todos que estavam ali agindo em arrogância e orgulho, mas em bondade e misericórdia, Deus agiu apenas com o tocar da mudança de idioma, ao ponto do homem entender que sem a comunicação coerente, eles não poderiam chegar a lugar nenhum. Olha como o cuidado de Deus é demonstrado aqui. Avançando, em terceiro lugar, vamos para o terceiro subtópico, que destaca agora sobre a negação de Pedro. O próprio Pedro, conforme as Escrituras, se orgulhava de ser o discípulo que não abandonaria Jesus, mesmo diante da perseguição. Mas o relato bíblico em Mateus capítulo 26, versículos 31 ao 35, descreve para nós que diante da primeira perseguição que Pedro enfrentou, vendo Jesus sendo levado preso,
Pedro então negou a Jesus 3 vezes. Observe, mesmo sendo discípulo, Pedro se orgulhava de ser discípulo e ser o discípulo que não negaria a sua intimidade, a sua relação com Jesus. O próprio Pedro fraquejou, negou a Jesus. Observe, todos nós estamos sujeitos à queda. Nós precisamos entender, à luz da Escritura, à luz da palavra, que o caminho da humildade é melhor. Quando Pedro então reconhece seu pecado, a sua fraqueza, em João capítulo 21, nós percebemos que Jesus restaura o ministério de Pedro, convocando ele para ser o pastor dos seus cordeirinhos. O próprio Deus tem esse cuidado conosco. Em humildade, nós recebemos o cuidado de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus em nos guiar. Por isso precisamos vigiar a respeito do orgulho, porque somos pequenos. A soberba, então, leva-nos ao caminho da ruína, mas a humildade nos leva a lugares altos conforme a vontade do Senhor. Já avançando, entendendo ainda melhor sobre a aula de hoje, nós vamos para o terceiro ponto dessa ministração, dessa aula que trabalha o seguinte argumento: o orgulho e humildade. Observe que o orgulho faz com que a pessoa se considere melhor do que a outra, melhor do que o seu próximo. Isso é um problema. Mas a humildade nos ajuda agora a reconhecer o próximo como o nosso superior. A humildade, ela anda na contramão. A humildade é o desejo de excelência de Deus para com você. A humildade, ela é o antídoto contra o orgulho. A humildade, ela vence então a soberba. E o nosso caminho é o caminho da humildade. Para você entender isso de forma clara em sala de aula, o primeiro subtópico trata agora sobre as relações com o próximo. Mateus capítulo 5, versículo 3, descreve a bondade do Senhor sobre aqueles que são humildes de coração. Aquele que é orgulhoso dificilmente reconhecerá os seus erros, mas aquele que é humilde entende muito bem as suas fraquezas, entende a falta de respeito que às vezes pratica com alguém, respeita o próximo e leva em consideração o outro. Ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro. E se colocando no lugar do outro, você percebe que a humildade te ajuda agora a se tornar uma pessoa melhor, a ser uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa que segue a vontade de Cristo. E o verdadeiro amor, o genuíno, conforme a palavra, é aquele que tem esse valor primordial que guia você pela honra, em humildade, para a glória de Deus. Vamos entender melhor. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: as relações consigo mesmo. O orgulhoso, ele é arrogante, ele é preconceituoso, ele acredita no seu potencial, ele entende que ele é superior ao outro. Olhando para si, ele se acha a melhor pessoa. Mas aquele que é humilde reconhece a necessidade de aprender com o outro, a sua dependência de Deus, como nós dependemos do Senhor para tudo, para todas as decisões da nossa vida, como nós dependemos do Senhor para ter segurança nas nossas decisões. Aquele que é humilde busca a Deus em oração, pedindo a direção do Senhor, busca pela palavra, busca também servir ao Senhor em humildade de todo o coração e busca melhoras pessoais, melhorar a cada dia para servir melhor a vontade de Cristo. Olha a diferença que nós temos aqui, a diferença do orgulhoso e daquele que é humilde. Qual dos dois você decide ser? O terceiro subtópico destaca agora a nossa relação com Deus, nesse papel de ser orgulhoso ou humilde. Aquele que é orgulhoso, infelizmente, perde todas as oportunidades que tem diante do Senhor, mesmo Deus demonstrando o seu amor e a sua graça. Porque, por escolha pessoal, a pessoa então rejeita a vontade do Senhor. Mas aquele que é humilde reconhece o amor de Deus, reconhece a graça de Deus, entende a sua dependência diante do Senhor e ele é agradável diante do próprio Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, descreve isso, porque agora o humilde, ele decide viver pela vontade do reino de Deus, decide ser guiado pela glória de Deus, que você também seja assim. Para fechar a aula de hoje, o quarto e último ponto, trata agora sobre o seguinte argumento:
o orgulhoso torna-se inimigo de Deus. O fim do orgulhoso não é bom. A Bíblia faz questão de dizer em diversas passagens que o fim do orgulhoso é se tornar inimigo de Deus. E todos os inimigos de Deus foram derrotados. Salmo 73, versículo 3 dá base para isso. Você vai perceber em Salmo 73, versículos 18 ou 16 a 18 a seguir, você vai perceber também essa questão. Nós somos apenas pó e cinza. Somos fracos, falhos. E precisamos então de toda a graça de Deus. O próprio Tiago, capítulo 4, versículo 14, descreve isso, que nós devemos buscar em humildade diante do Senhor em oração, santidade, sabedoria para viver, porque tudo isso nos guia agora para perto de Deus. E que você possa ser assim, crescendo em Jesus. E eu espero que essa aula possa ter edificado você para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque me ajuda também. Tira uma foto, me marca no Instagram, mostra aí quem é esse povo bonito que toma aula com você. Tira uma foto, me marca lá, eu quero conhecer essa classe também. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda quarta-feira ao meio-dia é o dia da classe do Juvenis e eu te espero por aqui para a gente aprender juntos a palavra de Deus com muita alegria e também crescendo em Cristo Jesus com você. Esperando que o Senhor te edifique para a glória e honra do seu nome. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando aí no comentário abaixo que você quer Jesus. Se você estiver precisando de oração, nós vamos orar por você também. Pode aí escrever o seu pedido de oração que nós vamos interceder por sua vida. É o nosso papel aqui, orar por você, te ajudar a crescer para a glória de Deus através da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer em Jesus. O primeiro texto é esse aqui do Severino Pedro da Silva, A Doutrina do Pecado. Vale muito a pena você ter esse material, irmãos, é da editora CPAD. Também quero indicar para você esse texto, A Felicidade Segundo Jesus, da editora Vida Nova, do Russell Shedd, um material sensacional para você entender o caminho da humildade em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o amor não guarda ressentimento. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.